um painel que funciona em paralelo com o painel 1. Por isso é muito mais algum tempo para as pessoas irem chegando, porque depois do almoço e há sempre alguns atrasos. Ora bem, este painel é intitulado Ensinaram-me a Ler o Mundo e neste painel irão participar a professora Teresa Cláudia Tavares, aqui da IESE, a professora Helena Luís, também aqui da IESE, ali, e a professora que está no meio, na extrema-direita, e o quer dizer, depende, na extrema-direita, não, na extrema-esquerda para eles. E ao centro, a professora Graciana Amigo, também, aqui da Escola Superior de Educação, também. O professor António Mesquita Guimarães não pode estar presente por motivos pessoais, portanto, iremos contar apenas bem, e muito bem, com estas três intervenções. Depois haverá um espaço para discussão, para debate, colocarmos algumas questões, tecermos alguns comentários, porque os painéis, e sendo 2 painéis, permite-nos também estarmos mais próximos dos participantes e podemos discutir mais em particular algumas das questões que foram aqui apresentadas. Então eu vou começar por apresentar e agradecer à professora Teresa Cláudia Tavares por ter aceito o nosso convite. A professora Teresa Cláudia, como eu já disse, é professora aqui da IES, já há cerca de 25 anos, não sei se ela queria que eu dissesse isto, não. A sua área de investigação, e onde tem investido agora, nos últimos anos, grande parte da sua produção científica, é na história da literatura portuguesa e a relação entre a literatura e a sociedade. Na IES está ligada à formação de professores e educadores, essencialmente, na área da literatura portuguesa, sendo especialista em literatura comparada e literatura infantil. E, portanto, eu vou dar a palavra à minha colega e amiga, Teresa Cláudia. Tens 15 a 20 minutos. Eu de qualquer forma, eu controlo aqui, não te preocupes, está bem? Muito obrigada também à organização. Eu vou fazer bastantes referências históricas. É provável que muitos dos autores que eu vou falar não sejam do vosso conhecimento. Vou tentar dar uma explicação o mais breve possível. Como vamos ter tempo para debate, depois eu responderei de forma mais desenvolvida às vossas perguntas. Outra questão também, por razões de tempo, eu não vou projetar aqui os YouTube e outros documentos que poderiam tornar isto um bocadinho mais vivo. Mas como eu tenho de facto, algumas coisas para dizer que gostava de encadear, deixo todas essas explicações para mais tarde. Pedia-vos, na verdade, para prestarem com atenção, porque se vocês perdem um bocadinho do discurso, como eu venho lançar muitas referências, depois a seguir, a certa altura, vão perder, digamos, o objetivo desta comunicação. O objetivo da minha comunicação vai ser, mais ou menos, delimitar o tipo de história para crianças que eu considero que é mais fiel aos ideais do Dr. João dos Santos e, ao mesmo tempo, o mais adequado para a sociedade em que vivemos neste momento. Ou seja, que tipo de literatura para crianças é que nós devemos escolher. Isso só vai ficar claro no final mesmo desta comunicação, está bem? Ou seja, tudo aquilo que eu vou dizer antes é um pouco uma introdução que vai mostrar em que é que eu me baseio para depois chegar a essa conclusão. Por isso é que eu vos pedi a prestar na medida dos possíveis. Entretanto, eu estou-me a basear naquela frasezinha que vocês encontram na citação do professor João dos Santos, que está no programa, que é o pensar nasce do sonho. E eu vou tentar articular aqui
alguns conceitos, o conceito de pensar, o conceito do sonho e um conceito muito importante para o professor João dos Santos, que era para o Dr. João dos Santos, que era o conceito de utopia. Está bem? Portanto, com estas explicações, eu vou começar. Como dizem nos Estados Unidos, stay with me. Fiquem comigo. Vamos ficar. Ora bem, primeiro, porque é que eu escolhi esta situação? O pensar nasce do sonho. Porque eu achei que isto era perfeitamente um contrassenso. O pensar nasce do sonho. Para mim, fazia muito mais sentido dizer que o sonho nasce do pensar. E depois fui tentar perceber como é que no pensamento do João dos Santos se tinha chegado a esta formulação. E foi por isso que eu me ajudei no conceito de utopia. Então, o que é que eu estive a tentar perceber? O que é que para João dos Santos era pensar? E o que é que para João dos Santos era sonho? De forma a perceber porque é que para ele o pensar aparecia depois do sonho. E foi por aí que eu cheguei à distinção para ele entre sonho e utopia. E ajudou-me também para chegar a essa distinção uma citação de uma autora. Bem, vamos avançar. Vamos dizer que eu não tenho que dar uma caça conversa. Pronto. Há uma citação do professor Emílio Salgueiro que diz que para o João dos Santos a utopia era uma forma de reagir ao atordoamento das drogas, à alienação pessoal e coletiva. E o que é que eu pensei? Pensei que havia aqui uma espécie de um triângulo. Para o João dos Santos, havia qualquer coisa que era o sonhar, que era algo, era um processo inarticulado, um processo vago, e que esse sonhar se podia transformar em duas coisas. Ou no pensar, que era o tal pensar mais ou menos articulado, qualquer coisa, digamos, com os pés na terra, centrado no presente. E podia se transformar também no escapismo, na alienação das drogas. Pronto. Portanto, tínhamos por um lado o sonhar e depois dois desenvolvimentos possíveis do sonhar. Um sonhar, que é um bocadinho aquele sonhar acordado, não avançar, perder-se em desejos mais ou menos vagos, e depois pensar de uma forma mais articulada e concreta. E então, perguntava-me eu, onde é que aparecia o conceito de utopia? Cheguei à conclusão que o conceito de utopia era um passo adiante em relação ao pensar. Ou seja, que havia pessoas, a pessoa A, por exemplo, é uma pessoa que sonha, claro, como todos nós, e depois essa pessoa A ficava-se por esse sonho vago e até podia descambar no tal atordoamento das drogas. E depois a pessoa B, com esse mesmo sonhar, avançava para o pensar. Mas ficava ainda dentro de umas certas fronteiras, as fronteiras daquele realismo de terra a terra. E depois, do meu ponto de vista, e tudo o que diz o João dos Santos avança nessa direção, haverá outras pessoas que do resto do chão passam para o primeiro andar. São as pessoas que sonham e que depois articulam esse sonho num pensar e que depois ainda avançam do pensar para a criação de uma utopia. E a utopia partilha com o sonho inicial o facto de estar a expressar um desejo, qualquer coisa que não existe, mas ao mesmo tempo é mais articulado. Ao mesmo tempo partilha com o pensar, digamos, já uma adequação às necessidades que nós sentimos que têm de ser resolvidas. Ora, tendo mais ou menos delimitado este mapa conceptual, eu fui pensar de que forma é que eu
como educadora, posso usar isto na minha prática profissional? De que forma é que eu, como educadora, posso utilizar isto na seleção de materiais pedagógicos? E, para responder a esta pergunta, tive de pensar, articular, lá está, tive de pensar o que é que eu conhecia sobre os materiais disponíveis para crianças. E tive de pensar de que forma é que esses materiais respondem a essa necessidade que nós temos, como educador, de propor às nossas crianças qualquer coisa que seja concreta, mas ao mesmo tempo desejável, um horizonte expectativo. E aqui, como estava a dizer há pouco, continuem comigo. Ora bem, de quem é que eu me fui lembrar? Fui-me lembrar do Martin Luther King. O Martin Luther King tem um discurso, que é um grande discurso, em que ele fala da utopia dele. A utopia dele, diz ele, é um mundo em que não existam raças. É um mundo, diz ele, em que pessoas pretas, pessoas brancas estejam à mesma mesa e que sejam simplesmente humanas. Ora, eu fui pensar até que ponto é que isto nos servia a nós, como educadores, em termos de escolha de materiais. Porque, de facto, o que ele nos está a apresentar não é uma história, é a conclusão de uma história. Reparem, somos nós que temos de construir a história para chegar a essa conclusão. E se calhar, eu estava a dizer, fiquem comigo, se calhar o Obama é um dos pontos desta história. Se calhar é porque alguém escreveu há muito tempo esse discurso que um pequenino Obama pensa que eu mais tarde, se calhar, posso. Estão a ver? Portanto, é importante haver estes discursos, estes pontos de chegada, estes desenhos de conclusões. Bom, há um filósofo que toda a gente sabe, toda a gente conhece, com certeza, o Nietzsche, que diz que é importante, que é mesmo muito importante, nós pensarmos em metas inatingíveis. Diz ele que nós devemos desenhar as metas, estando conscientes que as metas são inatingíveis. Porque, diz ele, isso é como a linha do horizonte. Nós sabemos que quanto mais caminhamos para a linha do horizonte, mais a linha do horizonte se afasta. Mas não é por isso que nós não deixamos de poder olhar para trás e ver um caminho. Okay? Ora, a questão é, se nós pensarmos que as utopias são algo oposto ao atordoamento das drogas, nós estamos a pensar em drogas como o AX, estamos a pensar em drogas como a marijuana, estamos a pensar em drogas, sei lá, como o afogar-nos no trabalho. Mas nós temos de ter algum cuidado, porque especialmente em Portugal, e é aqui que entra a minha parte historiadora da literatura, especialmente em Portugal, nós temos uma tradição muito forte de atordoamento nas drogas em termos de produtos literários. E eu vou começar, pouco a pouco, a entrar no tópico. Ora bem, um bocadinho de história da literatura. Pensem que estão em 1500 e qualquer coisa, em Portugal. E essa altura é a altura que não se Camões. Toda a gente aqui se lembra de Camões, Lusíadas, etc. E pensem agora em Inglaterra. Há lá um autor chamado Thomas More, que escreveu um livro chamado Utopia. Muito provavelmente, ninguém sabe nesta sala, não tem a obrigação de saber, que enfim, nós somos historiadores da literatura, é que nós aqui em Portugal estávamos numa tradição completamente diferente. Portugal, a Espanha e a Itália, e não por acaso estamos a falar de países que estão
debaixo da Inquisição. Portugal, a Espanha e a Itália têm uma tradição, que é a tradição da poesia arcádica. E o que é a Arcádia? Bom, muito rapidamente, a Arcádia era um lugar da antiga Grécia que tinha sido louvado pelos escritores gregos e latinos como uma espécie de paraíso. Era um sítio que só tinha pastores e onde as pessoas viviam de uma forma muito simples. Não havia problemas, a não ser problemas amorosos, as pessoas eram sinceras e estavam 24 horas por dia em contacto com a natureza. Então, o que é que vai acontecer em Portugal, em Espanha e Itália? Isto começa por Itália, claro. Há um autor chamado Jacopo Sannazaro que vai escrever um livro que se torna muito influente nestes países. E é um livro que fala das desventuras de um pastor. E só conta as tais desventuras amorosas, mas reparem, não se trata de problemas sociais, trata-se apenas de problemas amorosos, porque de resto o pastor tem uma vida fantástica, não tem salário, não tem patrões, o pastor está com as suas ovelhas e, acreditem ou não, em Portugal, em Itália, em Espanha, mas sobretudo em Portugal, isto ficou em vigor até, sei lá, a última academia arcádica aconteceu cá em Portugal em meados do século XVIII. E imaginem, as pessoas tiravam as perucas, já estamos a falar do século XVIII, tiravam as perucas, punham os cabelos naturais, vestiam-se de pastores, arranjavam nomes de pastores, mais ou menos como hoje aqueles jogos de computador em que a gente põe uns nicks e cria os universos alternativos. Bom, nós tivemos de 1500 e qualquer coisa, de 1530 até 1700 e muito, porque o Bocage ainda estava metido nisso, até quase ao fim até quase a 1800, nós tivemos vestidos de pastores a discutir esse mundo alternativo que de facto não existia, que era uma recriação imaginada do mundo da Grécia Antiga, em que os únicos problemas eram de facto as pastoras que não respondiam aos amores dos pastores. E as únicas relações, e é por isso que se fala muito da tendência homoerótica dessa poesia, é que as únicas relações significativas eram entre pastores e pastores. Nem sequer pastores e pastoras. As pastoras eram só os objetos de amor-ódio que lá havia. Ok? Portanto, nós temos em Portugal uma grande tradição de recusa do presente por alienação nesses mundos alternativos. E mais, quer dizer, nós não temos só pastores. É porque depois aos pastores não se juntaram outras coisas. E quando eu digo coisas, são mesmo coisas. Porque não foi só o Camões foi um dos grandes cultores e muito bom cultor. A poesia que ele faz. Esta poesia das épocas é muito boa, muito bem feita, muito bem construída. Mas nós temos depois um senhor chamado Jorge de Montmaior, que já escrevia em castelhano, mas que de facto era português, só que Portugal estava sob o domínio de Castela. Nessa altura ele era Jorge de Montmaior, que vai escrever um livro chamado A Diana. E na Diana, ele, para não ter só os pastores e pronto, enfim, eram só mesmo pastores, ele já vai meter gigantes, já vai meter cavaleiros, já vai meter cavaleiros andantes, etc. Vai meter praticamente todo o universo da Marvel, estão a ver? Vai meter todos os super-heróis da altura ali ao barulho. E o que é que vão ler os nossos portugueses e as nossas portuguesas e os espanhóis? O que eles vão ler? Vão ser as tais novelas de cavalaria que aos poucos se transformaram em contos maravilhosos, porque aos poucos, quer dizer, já não era um cavaleiro que matava 5, já era um cavaleiro que matava 500, estão a ver? Já estávamos mesmo, já, eu não estou a dizer no Shrek, estou a dizer em qualquer coisa que já não tem muito a ver com a realidade. Era um maravilhoso em que se perdia de vista o humano e as diferenças do humano. E é por isso que nós mais tarde, um bocadinho mais tarde, vamos ter a grande crítica a isto, que é o Cervantes, ou o Dom Quixote de La Mancha. O Cervantes
Fernandes vai tentar puxar os seus leitores para a realidade de novo e vai fazer a sátira a isso. Mas, e é aqui que nós entramos, eu tenho que verificar como é que está incluídas 5 minutos. Ok, deixem-me cá ver. Tenho que passar rapidamente para o sexo para verificar. Já estou obrigada. Temos tempo. Sim, ok, pronto. Então, passando ao Cervantes, não é por acaso que nós, das histórias do Cervantes, do Dom Quixote, acabamos por reter apenas aquilo que ainda tem a ver com o maravilhoso e com a paródia maravilhoso, que é o Dom Quixote que está a lutar contra os moinhos porque pensa que são gigantes, etc. Nós também, daí, o selecionamos é ainda qualquer coisa que não é outras coisas que nós encontramos no Dom Quixote, que são as partes, digamos, mais racionais do Dom Quixote. Só retiramos a parte da loucura. Enfim, de alguma forma, mesmo numa obra que é contra a alienação, nós acabamos por retirar apenas aquilo que é mais folclórico, apenas aquilo que tem mais ligado ao imaginário. Mas, entretanto, o que é que se passa na Inglaterra? Na Inglaterra o que nós temos é a mesma descrição das utopias, não só a utopia do Tomás More, mas vamos ter uma coisa que também, se eu falar disto, toda a gente vai reconhecer, que são as viagens do Gulliver. E as viagens do Gulliver são um conjunto de viagens em que cada uma representa um modelo de sociedade. E depois, há uma delas que representa a utopia. Como nós hoje, claro, vamos ao motor do Yahoo, nem todos nos lembramos que os Yahoo são muçulmanos numa dessas viagens. Cada uma das viagens representa um modelo de sociedade. E depois há uma das viagens em que o Gulliver chega a um país que é um país governado por cavalos. E esses cavalos têm assim uma espécie de animais de estimação. São uns macacos horríveis, que são os Yahoos, que são muçulmanos. E então o Gulliver tem muitos problemas, porque ele vê-se rejeitado pelos cavalos por não ser um ser pensante. E então, toda a descrição que nós temos dos Yahinhos e dos Yahoos é mostrar que uma verdadeira sociedade é uma sociedade... Acabou os amigos. Uma verdadeira sociedade é uma sociedade em que uma verdadeira sociedade é uma sociedade que não está dependente das aparências, mas em que os seres devem ter certas e certas características, devem ser autênticos, não devem ser falsos, etc. Portanto, enquanto nós aqui andávamos a brincar aos pastores, aos gigantes e às lutas com moinhos, lá havia mesmo uma descrição das utopias. E depois isso vai continuar. Porque depois o que é que nós temos no século XIX? Com o romantismo, o que nós temos em Portugal e noutros países é a valorização do imaginário popular. E temos as histórias das Louras Encantadas, mas temos uma coisa que ainda hoje é muito presente, que é o romance histórico. E, mais uma vez, o que temos é a mitificação de um universo que é um universo perfeitamente alienado. Quando nós temos livros que nos falam do século XV, em que as mulheres têm algum poder, quer dizer, é uma mentira. Estamos a fazer uma interpretação deliberadamente errada do que de facto aconteceu. As coisas não eram assim. E quando nós hoje temos livros como o Crepúsculo, certo? Quando nós hoje temos livros como as séries do Crepúsculo, estamos a criar também um universo, que é um universo escapista em relação a esta realidade. Ora, eu agora já passamos, vou entrar na questão. Nos princípios do século XX e mesmo nos finais do século XIX, muitos autores supuseram a que as crianças estivessem em contacto com o maravilhoso. Muitos autores supuseram a que as crianças
estivessem em contacto com estas histórias de gigantes e feiticeiros. E esses autores o que defendiam era que as crianças, por assim dizer, tivessem contacto apenas com histórias em que tudo fosse explicado. Uma causa A correspondesse a uma causa B. Do meu ponto de vista, isso é importante, mas fica-se naquilo que o João dos Santos diria que era o ensinar as crianças a pensar, que existe causa e consequência. Agora, o que eu penso que corresponde à injunção de João dos Santos de que precisamos de criar utopia é outro tipo de obras. Quando nós vemos o sucesso do Harry Potter, nós sabemos que esse sucesso se deve à articulação de duas grandes tendências na sociedade britânica, que é a tendência para o ser classista, ou seja, a divisão social muito acentuada na sociedade britânica, que, reparem, digamos, quase legitimada pelo facto de ser uma monarquia. Na sociedade britânica, de facto, as pessoas ou são plebeias ou não são. E isso vai de alguma maneira estar presente em toda a obra do Harry Potter, naquela grande oposição que há entre os feiticeiros que acham que são superiores aos outros porque são feiticeiros e os magos. Portanto, há uma obra que, apesar de se basear em qualquer coisa que aparentemente é o mais irracional que se possível, uma sociedade feiticeira que está a trabalhar essa questão. E depois temos ainda outro grande problema da sociedade britânica, que é a existência de minorias que são estigmatizadas. E isso vai aparecer lá no livro também. Há aquela história dos lobisomens que são estigmatizados, etc. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos uma obra que se baseia em digamos, entes maravilhosos, e que depois baseia-se nisso para responder a problemáticas que são sim realistas e para apresentar, e é aqui que eu quero chegar, para apresentar uma visão utópica. Porque no final dos livros o que nós temos é a história: o bem vence o mal. Os feiticeiros que defendem que existe igualdade entre feiticeiros e muggles são os feiticeiros que venceram. Estão a ver? E as crianças têm a noção muito clara de que o bem é uma sociedade em que não há gente que acha que é superior aos outros só porque é feiticeiro, só porque é pulsante e não sei o quê. Pronto. Mas eu tinha dois exemplos para vos dar aqui. Ok. Vejam um filme que se chama O Feitiço do Tempo. Vejam um filme que se chama O Feitiço do Tempo ou O Dia da Marmota. Vejam um filme que se chama Do Céu Caiu uma Estrela. Se calhar conhecem. Mas no Feitiço do Tempo, que se chama O Dia da Marmota, o que é que nós temos? Temos a história de um fulano. Isto não é para crianças, eu vou terminar com o exemplo das crianças. No Feitiço do Tempo, o que é que nós temos? Temos um fulano preconceituoso, um fulano arrogante, um fulano autocentrado. Péssimo. A única coisa de boa que existe naquele fulano é que ele tem um fraquinho por uma colega de trabalho. Ele chega, com essa colega de trabalho, a um sítio onde festejam o aparecimento da marmota. Se a marmota, nesse dia, se esconder, quer dizer que vai haver inverno. Se a marmota sair cá para fora, quer dizer que o inverno acabou. E ele, que é um meteorologista, tem que fazer uma reportagem sobre isso. Agora, o que se vai passar é que ele vai ficar bloqueado nesse dia durante muitos e muitos anos. E o filme, eu não tenho tempo para agora entrar nesses detalhes, mas o que o filme vai mostrar é que ele
consegue sair dali, quando consegue sair de si mesmo, quando deixa de ser uma pessoa arrogante e autocentrada e passa a interessar-se pelo outro. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Temos uma utopia. No final, quem lê o filme percebe mesmo o que é necessário fazer para se chegar à harmonia. Estão a ver? Portanto, partimos de um elemento irracional para depois trabalhar questões que são muito racionais. E eu já tenho que cortar aqui, mas pronto. Bem, mas era só para dizer que, no fim de contas, isto acaba por encontrar a noção de mito. Porque um mito não é só um engano. O mito é também uma resposta sob a forma de narrativa que uma determinada cultura dá a uma pergunta. Por exemplo, a pergunta é porquê é que a Lua está no céu e porquê é que a Lua muda? E depois temos uma história à volta disso para essa resposta. E então, quando nós temos uma boa utopia, essa utopia acaba por se encontrar com a noção de mito, porque ela própria também nos diz o que é que há a fazer para se chegar àquela conclusão, está bem? Mas eu agora vou terminar, e vou terminar com uma obra que para mim é representativa do que deve ser uma obra para crianças que fomenta o tal pensamento utópico. Essa obra chama-se A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson através da Suécia, foi escrita por uma autora chamada Selma Lagerlöf em 1904, e essa obra é o resultado A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson através da Suécia, ok? Eu poderei falar-vos desta obra mais tarde, porque essa obra é fundamental, sobretudo, estou a ver aqui, sobretudo mulheres, e essa obra para nós, mulheres, é fundamental por muitas razões, mas esta obra foi o resultado de uma encomenda. A Selma Lagerlöf teve de responder ao Ministério da Educação escrevendo uma obra que fosse usada nas escolas para ensinar às criancinhas suecas a história da Suécia. E a história da Suécia era uma coisa ainda relativamente recente. Elas tinham de aprender, por meio de histórias, a história e a geografia da Suécia. E então, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma situação base, que é a situação de um rapazinho, que é um rapazinho péssimo, como o tal meteorologista da história do Guia da Marmota. Um rapazinho péssimo, ele não gosta dos pais, só está interessado em divertir-se, detesta ser responsável e trabalhar, só quer mesmo fazer mal aos outros, aos animais, pregar partidas. E um dia, ele prega a partida à pessoa errada. Não é bem uma pessoa, é um anãozinho, um dos anõezinhos. E lá está, temos um elemento maravilhoso e racional. O que é que o anãozinho faz? Transforma-o num outro anãozinho. E ele depois vai sobrevoar toda a Suécia com um conjunto de gansos bravos, que são, já agora, diga-se de passagem, liderados, de patos bravos, que são liderados por uma pata. Não há patos livres, são tudo patas. As personagens mais importantes são femininas. E essas patas são fabulosas, conseguem encarnar uma espécie de liderança que articula o cuidado com a firmeza. E o rapazinho aprende a tornar-se mais ou menos um homem. Bom, esta obra lá está, como Harry Potter, usa elementos do maravilhoso para trabalhar questões, a relação dos seres humanos com a natureza, a relação dos seres humanos com os animais, etc. Ora bem, e agora vou terminar mesmo com uma das historiazinhas que aparece no meio daquela história, porque no meio daquela história aparecem muitas pequenas histórias. Então, o Nils está desesperado. O Nils está mesmo desesperado porque ele quer poder ajudar os pais. Transformou-se e agora quer ser um homem. Mas não sabe como é que vai fazer. E então, um dos corvos lá, que é um animal muito sábio, conta-lhe uma história. A história é a seguinte. Era um homem que tinha como trabalho andar a substituir picos de cerveja vazios por picos de cerveja cheios. Pensem na Suécia, dezembro, e eu com uma carroça cheia de picos desses.
e a carroça está a ser perseguida por lobos. O cavalo já está muito cansado, ele bem que fustiga o cavalo, mas começa a sentir, pronto, não tem hipótese. É nessa altura encontra uma espécie de troncha ao pé da estrada, só que não é uma troncha, é uma velha mendiga. E ele sabe que se deixar ali a mendiga com os lobos, até vão comer a mendiga e que ele consegue arranjar algum tempo, consegue distanciar-se dos lobos. Mas ao mesmo tempo ele pensa, não posso fazer isto. E pega na mendiga e sobe, e ajuda a mendiga a subir para a carroça. E então a carroça fica mais pesada, como é óbvio, os lobos aproximam-se. E a mendiga diz, olha, tu já fizeste o que estás a fazer. Assim vamos morrer aqui os dois. Não vale a pena. Deixa-me aqui e pronto, matamos a minha. Porque de qualquer forma eu estou vendo, deixa. E ele diz, não, isto não pode ser. E começa a pensar. E às tantas até desata muito sozinho. E a velha pensa que ele pronto, que já está. Mas é que ele acabou de ter uma ideia. E o que é que ele diz? Diz, olha, vais-me meter dentro desta barrica vazia, empurras a barrica e fechas bem a barrica. Os lobos vão ficar aqui entretidos. E tu até és mais leve que eu. Levas a carroça até à próxima granja e depois venham-me aqui buscar. E pronto. É o que se passa. A velha tinha dito, não há hipóteses. E ele decide que há. E ao mesmo tempo, isto exige inteligência, sim, sangue frio. Isto é uma história contada por um povo. E quando o meu sobre aquela história, o meu percebe que, ok, as situações podem parecer muito difíceis, mas se nós tivermos inteligência e se nós tivermos sangue frio, não precisamos de sacrificar ninguém. Basta que a gente confie que o outro pode fazer. E é um pouco de contar a história. É maravilhoso, é utópico. E assim não tem fácil. Obrigada. A Helena Luís, além de ser minha colega, minha amiga, tem como formação de base, é educadora de infância, depois fez também psicologia clínica, na sua formação, e agora a sua investigação, a investigação que tem desenvolvido, é sobre a construção de conhecimento pela criança em idade pré-escolar e o papel do educador nessa construção. Foi coordenadora do curso de Educação de Infância durante largos e largos anos aqui nesta escola e está ligada à formação aqui na escola já há muitos anos. Não estou a perguntar há quantos anos cá está. Pronto, Helena, a palavra é tua. Obrigada. E eu vou precisamente começar com uma citação do João dos Santos, de uma obra que se chama A Caminho de Murcia. Portanto, é uma articulação para a comunicação entre eles, que vem de um texto que ele realizou quando do projeto do Instituto da Criança. E que diz, quando se retirou o título, mais à frente vou explicar, vou desenvolver melhor esta citação. O brincar escapa aos adultos que frequentemente o veem como algo separado do aprender, o que não só é absurdo, como abusivo e cruel. E é precisamente nesta mensagem que está contida a mensagem que vos quero transmitir. De facto, o que eu tenho feito na formação de educadores e na investigação tem estado centrado na aprendizagem da educação de infância e também na construção do conhecimento, mas o que eu vos quero passar aqui, espero conseguir passar, é que na base desta aprendizagem está o brincar, e que o brincar não está dissociado com o aprender. E, portanto, não é possível aprender a educação de infância da creche e do jardim de infância que não seja através do brincar ou desta possibilidade de brincar e das suas múltiplas formas, uma das quais é dos pontos da história do imaginário, das artes, etc. E, portanto, também queria contar um bocadinho a história deste próprio tema das jornadas e como é que surgiu esta iniciativa. Tem a ver com a nossa preocupação, não é, nas mudanças dos últimos anos em relação à formação de professores que também nos foi imposta, não é? E esta grande preocupação parece existir com a formação académica, com a formação científica, etc. E com o que nós começamos a ver como sinais da falha, não é, entre aspas, desta nossa formação,
em termos desta substância prévia que tantas vezes o João dos Santos nos trazia, que tem a ver com a relação com o outro, com o imaginário, com o brincar, etc. E nós muitas vezes, no final das sessões da apresentação de projetos, da apresentação ou no final das avaliações, etc., dos relatórios finais, víamos que as preocupações das nossas alunas e dos nossos alunos eram frases como: os nossos meninos só querem brincar. Este é o problema. As crianças não sabem quando é hora de brincar e de aprender. O grupo é pouco interessado e motivado. Se os deixássemos, só queriam brincar. E isto passa-se com a creche e com o jardim de infância, sobretudo. Não estamos a falar do segundo ciclo de educação básica. Pronto, exato. Mas eu estou a dizer, em termos de preocupação, porque é que é preocupante para os nossos alunos que as crianças queiram brincar? O que é que estão a perder em termos de aprendizagem? E como tem sido esse o meu foco de atenção, o que eu quero passar aqui é um pouco esta ideia, não é? De que nós, muitas vezes no final destas sessões, ao refletirmos o que é que nós estamos a fazer de errado, como é que nós estamos a fazer a nossa formação, que pouco tempo temos para pensar nestes assuntos. E precisávamos aqui, e realmente demos conta que era o centenário do nascimento do João dos Santos, e como todo o seu pensamento, como já vimos ao longo destes dias, não é? Nos envolvia a importância deste brincar, da relação do emocional e do afetivo, como base essencial da aprendizagem. E o que eu vos queria trazer desde aqui é aquilo que eu acho que contribui para o meu próprio, é a construção do meu pensamento. Um lado, com esta experiência de psicologia clínica, teve muita influência não do João dos Santos propriamente, mas dos seus discípulos, na minha formação clínica e também na formação educacional. O essencial, realmente, como dizia a Maria Eugénia ontem, cada frase do João dos Santos dá para estar a pensar e tem contido em si nesses pensamentos. E na construção do meu conhecimento esteve envolvida esta formação e esta leitura do João dos Santos e também outras teorias e outras situações que eu vou construindo. E é isso que vos quero devolver um bocadinho. O que é que eu aprendi com a investigação, por tentar ler e estudar sobre como é que as crianças aprendem? O que é que os estudos atualmente nos dizem? De facto, estudos que temos, estudos longitudinais que foram seguir a criança nos seus vários contextos educativos, que se quer ficar em casa, na creche, no jardim, etc. E vão avaliar ao longo da vida. Já temos estudos, há um estudo de inglês que já tem vários anos, que é da Cátia Silva, da equipa liderada pela Cátia Silva, que já tem vários anos que já estão na adolescência, e que de facto conseguem identificar aqui fatores de o que é que fez a diferença quando as crianças, que é aqui onde eu vou focar agora, estavam em fase pré-escolar. O que é que fez a diferença? E nós vimos que de pontos de partida diferentes, todos vamos chegar a colocar as ideias que João dos Santos nos quer transmitir. E é um pouco este percurso duplo que eu vos quero fazer percorrer, que é também o meu próprio percurso. Portanto, começava com esta ideia, que já me fui antecipando e adiantando, etc. Portanto, esta ideia deste mote destas jornadas, não é? Esta ideia, qual é que é o papel do brincar, o que é que podemos levar aqui para o João dos Santos para a nossa prática, qual a relação do brincar com a aprendizagem. Teresa Vasconcelos, que é conhecida também pedagoga, nossa colega, na sua lição da agregação, fez a seguinte afirmação que eu acho que resume bastante também esta mesma ideia. A condição da prática pedagógica é uma infinita atenção ao outro. A pedagogia da escuta dá ênfase às relações, aos laços sociais, dando importância ao estar numa comunidade para criar e recriar teorias, muitas, diversas e provisórias, como parte de um processo contínuo de aprendizagem que envolve teorização, diálogo, reflexão e negociação. Portanto, esta atenção ao outro, tanto João dos Santos nos fala, e não basta comunicar pelo gesto e pela palavra, é necessário que a comunicação se faça no enquadramento da linguagem que é sistema de referências, relação, espaço plástico gerido por cada um e por todos. É a linguagem que tem o seu espaço entre as pessoas. É no envolvimento da linguagem que se processa a comunicação. A criança precisa de espaço para descobrir e se descobrir, para ver o espelho no outro,
nos outros, para que alguém possa estender as mãos, para que ela receba a mensagem da cultura, para que possa adquirir sabedoria, para que possa ter um nome e criar obra que contribua para enriquecer o património cultural da comunidade. A criança precisa de ter espaço. Tempo para brincar. Tempo que seja todo o tempo inteiro. Para sentir, aprender, pensar nas coisas sérias da vida, no brincar. Para que possa ver no mundo e no que a rodeia, na natureza, nas pessoas e nas coisas, antes que seja tarde, antes de que chegue à escola. E João dos Santos, nos escritos, eu não vou agora sublinhar isto, esta ideia de que, de facto, tudo isto tem de chegar antes que chegue à escola. É isso que vai permitir pensar e aprender, depois até as atividades académicas e escolares, não é? Toda esta dimensão relacional. Uma das pedagogas também dos referenciados colégios de Emília, muitas vezes falamos, não é? Já apareceram no livro como referenciados como os melhores jardins de infância do mundo, etc. O que é que tem de tão especial? E, portanto, tem outros pontos de partida. Mas ela diz assim, a Carolina Rinaldi: o educador não é removido do seu papel enquanto adulto, mas faz uma revisão do papel de forma a tornar-se co-criador, em vez de apenas transmissor de saberes e cultura, mais atento à criação de possibilidades do que atingir objetivos pré-determinados. Penso que é muitas vezes a preocupação que temos, não é? Temos de ter os nossos objetivos e temos de passar, temos de transmitir informação e não temos de ter de entrar em relação com o outro, não há espaço, não há tempo, etc. Com João dos Santos, ainda sobre a relação pedagógica, podíamos afirmar que a creche, o jardim e a infância, isto é uma citação também dele, não podem ser locais de depósito, mas passam dos adultos saibam descobrir o que a criança sabe antes de pretenderem ensinar o que eles próprios sabem. Vamos centrar mais no funcionamento afetivo das crianças do que pelo seu funcionamento mecânico. Sublinhamos mais uma vez a ideia de escuta, porque a escuta legitima a outra pessoa, e a responsabilidade do educador na organização de oportunidades de experimentação e de envolvimento das crianças e dos próprios adultos nas descobertas e dos assuntos que as interessam. O brincar da criança será, na nossa perspectiva, território privilegiado para essa relação. Então, mas o que é que a investigação nos diz sobre este brincar, sobre esta relação, sobre esta eficácia, podemos dizer, do brincar como estratégia de aprendizagem? O que a investigação nos diz é que não são nos contextos onde há transmissão direta que as crianças melhor aprendem, mas também não é nos contextos onde as crianças são deixadas a brincar que as crianças também melhor aprendem, onde há simples monitorização do brincar. É preciso entrar em relação, é preciso esta co-construção da criança, esta relação, esta escuta, este diálogo, este estabelecimento da relação que tantas vezes o João Santos nos falou. Tinha aqui uma série de informação que não vou estar agora a detalhar em relação a esses estudos longitudinais e a um conjunto de resultados das áreas mais importantes, para me centrar precisamente só no papel do brincar na aprendizagem. Na mesma linha, nós sabemos que é muito consensual entre os educadores, a cultura profissional dos educadores, esta valorização do brincar, e há sustentação teórica para isso. E, nomeadamente no brincar ao faz de conta, que é muito valorizado nesta faixa etária nos contextos escolares, não é? Este jogo simbólico. E sobre esta relação e esta valorização com as aprendizagens académicas, citava aqui também o Vygotsky, através de uma outra investigadora, que é a Helena Brodova, no congresso da ESER, há uns anos atrás, esta relação entre o brincar e a zona de desenvolvimento próximo de Vygotsky. E esta preocupação da sociedade pelas aprendizagens precoces e académicas, etc., no fundo para justificar que, de facto, o brincar puxa o desenvolvimento. Não está, a criança não está a aprender. Pelo contrário, como diz o Vygotsky, brincar também cria a zona de desenvolvimento próximo da criança. Ao brincar, a criança atua sempre além da sua idade, acima do seu comportamento usual e cotidiano. Ao brincar, a criança é como se situasse acima de si mesma.
O brincar contém, de uma forma concentrada, como um foco de uma lupa, todas as tendências do desenvolvimento. É como se a criança saltasse acima do seu desenvolvimento, do seu nível habitual. Outra investigadora, Marlene Felia, também acompanha a ideia de que as gerações que frequentam o jardim de infância não terão a oportunidade de explorar o mundo e as relações sociais através de brincar, se estas atividades não forem apoiadas através do currículo na educação de infância. Quando as crianças não têm oportunidades de brincar e, em vez disso, seguem um currículo centrado na aprendizagem de competências e nos métodos desenvolvidos para a escola, essas crianças terão problemas. Muitas vezes esta ideia foi sublinhada por João dos Santos a partir da sua experiência clínica. Diz que o brincar existe reciprocidade, mais uma vez, antes de passar à brincadeira solitária de reflexão sem movimentos. É na reciprocidade do jogo com o outro que oferece, retira, recusa, prodigaliza, que se aprende a comunicar. Brincamos com a mãe, com as suas coisas, com os seus sentimentos. Brincamos com o pai e com os outros, com o corpo inteiro e com as partes do corpo. Aprendemos a manipular e a manipular-nos, para não sermos manipulados e a adquirir a autonomia de funcionamento interno. É do prazer autónomo que se faz o amor. O brincar escapa aos adultos que frequentemente o veem como modo separado de aprender, o que não só é absurdo como abusivo e cruel. Ninguém, como as mães dos bebês da primeira idade, tem o senso da importância do brincar. E é esse o aspecto prático que temos vindo a chamar neste trabalho, a relação. O brincar tem a ver com a aprendizagem, em particular com compreender a linguagem da vida, etc. E, portanto, é esta, penso que, a ideia central de toda esta argumentação. Eu queria referir que, passando um pouco mais à frente, destes estudos, retirei 3 ideias fundamentais destes estudos longitudinais de investigação sobre a qual fiz revisão de literatura, parecem centrais e que são coerentes com estas ideias. Que as estratégias identificadas como as mais eficazes, em termos de educadores de infância, é que os contextos qualitativamente melhores, não é, que fizeram a diferença na vida das crianças, são os contextos onde os educadores ampliam as interações e as atividades iniciadas pela criança. Portanto, a partir do brincar e da iniciativa livre da criança. Mas é que os educadores estão presentes para interagir e se relacionarem com elas. Portanto, não é o deixar brincar, é interagir, mas a partir da iniciativa da criança. Outro fator que parece ser determinante são os contextos onde há questionamento aberto, não é fazer as perguntas sobre as quais já se sabem as respostas, que é muito caricaturado nos professores, não é? Diz o princípio da frase e o aluno diz o resto. Aquelas perguntas que já se não, é perguntas abertas. E a modelação do comportamento pelo adulto. Não. Eu faço porque vejo o adulto fazer. Essa ideia. E depois este conceito para mim é muito importante e também a investigação sublinhou como um dos mais determinantes, que vem desse estudo britânico, este conceito de sustained shared thinking, pode ser traduzido por pensamento partilhado e sustentar, e tem a ver com todas as ideias que nós já vimos ao longo destes dias do João dos Santos, não é? De estar em relação com o outro, de facto, conseguir estar a pensar e a partilhar com o outro e a sustentar o seu pensamento. E, de facto, lá está mais uma vez a relação como elemento fulcral desta relação e desta aprendizagem. Pronto, eu acho que tenho aqui mais referências já estou aqui, já saltei para trás e para a frente, mas penso que a ideia base da minha comunicação, eu penso que está presente aqui mais uma vez nesta situação. Aprenda a falar porque a mãe fala, aprenda a servir-se do lápis porque vê os adultos servirem-se dele, pinta porque a cor é descoberta da forma a colocar em contato com os outros e com o meio, porque estas atividades a emocionam, com a emoção também, não é? A emoção a atravessar toda esta situação. A questão da livre experiência, da livre iniciativa da criança, da atividade simbólica, a relação desta necessidade, desta experiência antes da aprendizagem das disciplinas de caráter mais teórico, relacionadas com o pensar, com o racional, etc. Esta
ideia do João dos Santos que a educação relacional que é fulcral, então especialmente na educação pré-escolar. E terminava com esta imagem que foi roubar ao que a Teresa Sá pôs na página das jornadas do Facebook e a citação que lá está, que eu penso que sintetiza bem. Educar é permitir, promover e estimular tudo o que possa aumentar a capacidade expressiva do indivíduo. O mesmo é dizer, desenvolve a sua capacidade de pensar. Muito bem. Obrigada, Helena. Vamos agora passar para a minha colega e amiga. Isto depois de tantos anos, não é? Trabalhamos em conjunto, acabamos também por ter alguma emoção presente na nossa relação, não é? Esta é uma relação de amizade também, não é só uma relação de trabalho. Ora, Gracinda Amido é também psicóloga clínica de formação de base, desenvolveu o seu mestrado e doutoramento na área das ciências da educação, da psicologia da educação, está muito ligada à formação de professores, aliás, aqui na ESA já está há muitos anos. Damos conta da Teresa Cláudia. Pronto, ok, 26. Tem estado muito ligada, esteve durante muitos anos a coordenar o curso de professores de primeiro ciclo. Não foi, Gracinda? E também muito ligada à prática pedagógica, aos estágios. E foi aluna de João dos Santos. Portanto, temos também aqui testemunho de uma ex-aluna, não é? Do homenageado destas jornadas. Gracinda. Quando me sentei disposta a realizar esta tarefa de pensar e registar os contornos da minha participação neste painel, nesse momento é que realizei bem que se tratava de escrever, dizendo a outros, algo sobre a minha relação com João dos Santos, o seu pensamento e a sua pessoa. Dá-se o caso de João dos Santos ter sido também meu mestre e ter deixado em mim a sua obra viva, impressa nas palavras de Eugênio Branco. À semelhança do que aconteceu com tantas crianças que amou e curou e tantos amigos e discípulos que o recordam com admiração. Lembrei a sua figura sedutora, serena, os olhos curiosos e escutadores, a presença corpórea, forte e ao mesmo tempo sutil, o discurso modelado pela atitude sensível. Lembrei a sua própria relação com os que considerava seus mestres, relação que sempre trazia até nós, tantas vezes dizendo que os verdadeiros mestres nem sempre são os que encontramos na escola. Muitos encontramos na vida e são nossos amigos. E assim lembrei, reencontrei, relendo, muito do que são também as minhas próprias memórias. Constatei com desgosto que já não tinha no poder aqueles recortes amarelecidos, colados a fita cola, do Jornal da Educação dos anos 79 e 80, de crónicas que ocupavam a coluna Aprender a Ler. Era João dos Santos a escrever como falava, dando acesso e expandindo a sua alegria e prazer de pensar sobre a educação. Ele próprio dizia que essas crónicas eram diversão para ele, uma certa maneira de contar histórias, claro, que o Luís aprova e que os irmãos gostam, o Luís e os 4 filhos dele. Essas crónicas, velhos escritos, como lhes chamou, foram depois publicadas pelos Livros do Horizonte, no segundo volume de 2 volumes, designados Ensaios sobre a Educação, volume que subtitulou O Falar das Letras. Ora, neste deambular pelas minhas memórias em busca do que recolhi e acolhi nessa minha relação com João dos Santos, e procurando adequar-me à natureza desta situação,
e ao conteúdo ditado pelo mote, ensinaram-me a ler o mundo, por assim dizer, tropecei com a tomada de consciência do sentir e da razão pela qual teria dado semelhante título àquilo que havia de ser a minha intervenção, aprender a ler o mundo dentro e fora da escola. Por que aprender? Se o painel diz ensinar. Ler o mundo significa exatamente o quê? Porque senti a necessidade de introduzir esta espécie de contraste dentro e fora da escola. Decidi então que apenas traria aqui para apresentar e para discutir, hopefully, se houver tempo, e eu gostaria que houvesse. Muito brevemente, 3 ideias em forma de pergunta, como sempre os João Santos nos ensinam a fazer, a perguntar, que foram e são centrais no modo como penso sobre a aprendizagem, foco central do meu próprio trabalho. O que é aprender e como se aprende a ler o mundo, ensinar afinal o que é, e é a escola o único, ou sequer o melhor contexto de aprendizagem. Vamos passar, por favor. Aprender é agarrar, apropriar-se, é tornar seu. Um texto que eu passo sempre aos meus alunos do professor Emílio Salgueiro, justamente, que deu a primeira conferência ontem. Sentir, pensar e aprender explora muito bem a origem desta palavra, que vem de apprehender, do latim. Apreender, agarrar, apoderar-se, fazer seu. Isto só se realiza quando corresponde a uma necessidade de quem aprende, obviamente. Portanto, não há essa coisa da motivação extrínseca. Há uma motivação apenas, e ela é necessariamente intrínseca. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ler é percepcionar e compreender, é inteligir, é atribuir sentido. Sentido tem esta dupla coisa, que é sentido é significado e sentido também é direção. A direção que as coisas tomam. Só se compreende o que e quando é possível. O que e quando é tornado possível ou acessível por outros. E não por se ser mais ou menos inteligente, mas porque se pode ser ou se consegue ser num dado momento inteligente. Isto porque ler, neste sentido de compreender, de aprender, não se desconecta do sentido, da emoção de mudar, da emoção de crescer, de conquistar conhecimento. Ler as letras ou estar capaz e não ser capaz. Estar capaz num dado momento de ler e escrever literalmente as letras depende de elas se terem ou não tornado num instrumento expressivo e comunicativo. O mundo é o que está dentro de nós e à nossa volta. Qualquer criança diria isto. Ele é compreendido primeiro de uma forma afetiva, ligada às pessoas e às circunstâncias vividas. Essa é a qualidade daquilo que o João dos Santos chamava a inteligência criativa. Quando estudamos, quando lemos livros, quando usamos uma linguagem como facto intermédio ou como instrumento mediador, diria Vygotsky, que vem citar, exercemos a qualidade da inteligência operatória. A inteligência das situações, que é sensorial-motriz, que é espontânea, sustenta-se num investimento, obviamente num investimento afetivo, num investimento emocional, não é num investimento financeiro, nem evidente, num investimento mental, num espaço que tem que ser um território de segurança. Na inteligência abstrata, a esta forma espontânea acresce a linguagem, falada e escrita. Mas isto equivale a uma transformação na qual nada se perde ou nada se deveria perder, ou nada se deveria perder. A pessoa que aprende fica por isso apta a usar o que aprendeu para compreender a sua experiência, atribuindo sentido. A segunda questão. Ensinar. Ensinar, diria a nossa querida mestre, que também foi mestre, Maria do Céu Rodão, é
fazer aprender alguma coisa a alguém, e objeto, fazer aprender alguma coisa a alguém com aquilo que se aprendeu e com a pessoa que nós somos. Eu acrescentaria ainda que o saber próprio de quem ensina, que é o único próprio dessa profissão, como dizia André Salvador, não vale por ele próprio. Vale sobretudo por aquilo que se faz com ele. Isto é, o modo como ele é mobilizado nos processos de comunicação e de interação em que se sustenta a condução. E ensinar ou educar é justamente conduzir. Educere significa orientar, conduzir. Esse saber próprio valerá também pelo modo como quem ensina sabe cruzar esse seu saber, já por si composto de múltiplos saberes, com outros saberes. E eu fazia aqui lembrar extraordinariamente importantes conferências que tivemos ontem, várias, que fizeram sobressair muito bem este caráter sistémico do conhecimento de quem se quer ter o nome de educador. A criança, a pessoa, e eu aqui vou entrar na pessoa pequena, a pessoa pequena ou a pessoa grande, só aprende se primeiro puder sentir. E a experiência emocional, que não é apenas ou simplesmente reativa face aos objetos, aquela coisa da emoção explosiva, que não é só reativa, torna-se construtora de representações mentais. Ou seja, as atitudes, os gestos, os movimentos corporais intencionalizados através do jogo, do desenho, das mais diversas marcas, dão corpo a uma atividade simbólica que se radica na emoção e que por isso mesmo é que torna possível a razão. Isto é realmente circular e sistémico. A emoção é, pois, desde logo, uma primeira forma de conhecer. Um conhecer experiencial, que é livre e espontâneo, mas que permite organizar a linguagem e o pensamento. Educar e ensinar, que está lá dentro de educar, seria, portanto, a arte de ajudar alguém a tecer uma teia de conhecimentos e de competências, mobilizando e oferecendo como andaime a sua própria teia, sabendo que não existe, diz o João dos Santos, nem provavelmente nunca existirá uma forma exata e muito menos única de educar. O último slide, por favor. Os pontos de fratura ou bloqueios que se encontram, que se identificam tantas vezes nas crianças e em outras pessoas grandes também, que só se pode aprender na escola, resultam muitas vezes da incapacidade da própria escola compreender, estimular, criar ou recriar esta ligação que João dos Santos fala entre as primeiras formas de linguagem, que são essencialmente afetivas, com as palavras, enquanto língua falada. Por isso, muitas vezes, a Maria do Céu falava que muitas dificuldades de aprendizagem são, sobretudo, dificuldades de ensinagem. Quer dizer com isto que a criança não começa a aprender dentro da escola. Em boa verdade, ela muitas vezes, malogradamente, aprende apesar de andar na escola. Sendo inegável que ela começa por aprender fora ou antes dela. Quando a criança entra na escola, já aprendeu com a mãe tudo o que é essencial ao homem. A dominar-se, a andar, a manipular, a falar e a pensar. A escola é suposta ampliar os instrumentos expressivos do pensamento. A palavra falada e escrita, o corpo, o jogo dos movimentos, o jogo dos sentimentos, a música, o desenho. E é suposto ampliar esses instrumentos expressivos e não apenas os seus conteúdos. Muito menos de um modo que os pulveriza em fragmentos de saber
que assim deixa de ser saber, e que os desintegra ou descontextualiza, negando-lhes a sua vocação de alimento para a compreensão do mundo e para a comunicação com os outros. A escola que não observa e não escuta a criança não aprende com ela e, portanto, não sabe ensiná-la. Chegada a este ponto, estou a terminar, não consigo deixar de sentir que estou a fechar o círculo sobre os adultos, mesmo estando sempre focada nas crianças. Faz sentido, não faz? O que discorri até agora e o que agora tento concluir, parece-me que poderia ser dito acerca de nós próprios e dos nossos aprendentes, educadores e professores. Como tantas vezes desconsideramos a história que cada um de nós transporta, os formadores não se dando conta de que educam também com o que são. Os formandos, parecendo ser levados a fazer tábua rasa das suas experiências anteriores, reduzidas a linhas de certificado de habilitações, ao invés de lhes ser dada oportunidade e sustento para uma análise séria, comprometida, pessoalizada do seu caminho e do seu pensamento como educadores de informação. Como tantas vezes a sabedoria e a arte de educar se vai construindo, como se fosse possível, na prática dos formadores e no cotidiano dos formandos, a partir do somatório de pedacinhos de conhecimentos prontos a consumir, que desconsideram a complexidade do objeto e, sobretudo, dos sujeitos envolvidos. Vou parafrasear, adaptando um pouco, João dos Santos, a última. Sinto-me autorizada por ele próprio, pela memória que trago dele em mim, a fazê-lo, numa frase que nos põe a todos uma condição essencial. Se amas a pessoa que em ti existe, então podes amar as pessoas. Obrigada. Ora bem, temos então ainda 20 minutos para colocarmos algumas questões, tecermos alguns comentários. Estas apresentações foram carregadas de emoção também, de informação e de conhecimento, né? Porque o conhecimento vai muito mais além da informação. Eu sei que se calhar precisam de algum tempo também para ir digerindo as várias comunicações, mas gostava de saber se já alguém quer começar a pontapé de saída com alguma questão, com algum comentário, algum pedido de esclarecimento que ouviram ao longo dos dias e exatamente que sentido é que isto faz para as pessoas que se calhar têm experiências diferentes, não é? Falamos de coisas muito diversificadas. Eu aqui até tentei fazer aqui um resumo do percurso, não é? Por onde começámos, não é? Começámos com a Teresa Cláudia a falar do pensar, da utopia, do sonho, da relação com a sociedade em que vivemos, não é? Como é que essa relação da sociedade com a literatura e como é que essa literatura pode condicionar ou não depois as aprendizagens e aquilo que se quer aprender às crianças. Depois passámos para a Helena Luís, a professora Helena Luís, que falou sobre o brincar, a importância do brincar, e que é algo que nós temos discutido muito na formação que fazemos aqui na escola, e que ela espelhou muito bem e transmitiu de uma forma muito clara esta questão de brincar, e o brincar aliado à dimensão relacional, à emoção, o escutar, a importância do escutar no outro, que também está relacionado, e que podemos se calhar também relacionar com a sociedade em que vivemos, uma sociedade talvez muito egocêntrica, em que pensamos
muito primeiro em nós, muito em nós, e esquecemos muito o outro, o que é que o outro está ali e nos quer dizer e não nos diz verbalmente. E depois, com a professora Gracina Amido, fomos caminhando para a questão do educar, da emoção como uma primeira forma de aprender, da escola, do aprender fora da escola, da ampliação, da questão da ampliação do saber, da questão da desintegração ou integração. Portanto, há aqui muitos... a história que cada um de nós transporta. Há aqui muitos conceitos, não é, que estão todos interligados, se repararem. Há aqui muitos pontos de contacto que não são fáceis agora de nós tentarmos ligar, mas que nos colocam a pensar. Podem nos colocar dúvidas. Podemos não concordar, não é? E gostávamos então de vos ouvir. Não, então eu vou pedir só aqui à professora Teresa Cláudia para escrever no quadro então o nome da história que ficou a direita, o nome da história, não foi? Nossa viagem. Vamos começar por aí, enquanto as pessoas vão construindo, não é? Ou vão digerindo aquilo que foram ouvindo. Foi denso, eu sei que foi, temos a noção disso. 2 dias intensos. Está em português, portanto, qual é a editora? Sabes também? Eu acho que é isso. São para aí umas 400 páginas e as primeiras 40 são para esquecer. Leem assim as primeiras 40 diagonal. As primeiras 40 diagonal e depois aquilo começa a aquecer e a gente também se habitua ao ritmo. Não. E quando contarem esta história às crianças, saltem um bocado os adjetivos. Aquilo é super interessante para aumentar o vocabulário. Diga-se de passagem, é super interessante para aumentar o vocabulário, mas precisa de leitura expressiva e sobretudo, tem imensas pequeninas histórias lá no meio. Obrigada, Teresa. Você já pode. Professora Teresa, não tinha referido que era de Selma. Selma Lagerlöf, sim, peraí. Se é a autora. Pronto. Isto é o título, não é? Ok, isto é o título. A maravilhosa viagem de Nils Holgersson. Nils Holgersson é o tal rapazinho que é transformado em anãozinho. E depois a autora é a Selma Lagerlöf. Podíamos acender a luz, quem lá está mais atrás não se importa. Já não vamos projetar nada, obrigada. Muito obrigada. E fez luz? Eu nunca me lembro se isto tem 2 L's ou 2 F's. Portanto, vocês não se fiem muito em mim. Pode ter 2 L's ou 2 F's. Obrigada, Teresa. Então, com esta luz, se acendeu. Com vontade de equilibrar. Música. Alguma questão? Tivemos na conferência do Pedro Stress esta manhã. Sim. Pois. Foi carregado de emoção. Nós ainda estamos a digerir tanta emoção, porque eu falo um bocadinho por mim, da minha prática. Eu sou educadora de infância, olhar para aquela senhora, aquela que é muito desconhecida, do CP já se aulas Zona Alta e Torres Novas. E faço um bocadinho das palavras da Helena também aquilo que eu tento fazer no meu dia a dia com as crianças. E neste momento estou a trabalhar em creche
E é extremamente importante estar com as crianças, para as crianças, e a disponibilidade que nós temos de estar sempre presente. É a base do nosso trabalho para que todo o resto se desenvolva. E faço isso um esforço diário, porque de facto acho que é através daí que o trabalho se deve desenvolver. E quando é bem ter com as crianças, leva a sua criança? Tento levar sempre comigo. Porque estar com as crianças é isso, sobretudo, não é? Acho que se eu conseguir, aos poucos, uns dias melhores, outros piores, somos humanos, não é? Sem dúvida, mas faço um esforço por isso. E tenho pena, porque eu agora vou falar um bocadinho do papel de mãe. Tenho um filho com 7 anos que frequentou a instituição onde eu trabalho, onde nós privilegiamos muito a expressividade, o dar voz à criança. E eu sinto que ele, neste momento, a nível do primeiro ciclo, se encontra um bocadinho desmotivado por vezes, porque a parte que devia dar às expressões e continuar a dar às expressões é posta completamente clara. É as aprendizagens formais, o aprender a ler, o aprender a escrever, o melhorar a letra, e depois aquilo que também era importante, acho que se descura um bocadinho. E eu, como estou a sentir isso na pele como mãe, aquilo que ouvi do Pedro Streste, Helena Luís, todos os outros oradores, estou a sentir muito isso e cada vez solidifico mais aquilo que acho que é. Mas pronto, o nosso sistema está feito assim. Então, E não é fácil. à hora do almoço estávamos a comentar que realmente aqui no curso, né, que estou a acabar este ano de licenciatura, que os professores nos passavam muito para os alunos o facto de valorizar as expressões no primeiro ciclo, não só ensinar o português, o matemático, o estudo do meio, mas também valorizar muitas expressões. E estávamos a comentar isso, que os professores passam-nos muito essa ideia e que eu, uma vez, espero, como futura profissional de educação, trabalhar em cima. Não é? Diga? Às vezes até as pessoas dizem coisas que não Parece que estão muito bons à frente. Mas são sentidas e eu acho que deveria Uma ser. coisa das matérias, então. É curioso que o meu filho Temos esteve de valorizar as Elizabeth Palova está a subir, porque ela Porque nunca vou esquecer do professora chamada Gracinda Amito, que matéria, já estou a ver, era como normalmente alguém mandava à parede e ficava lá. Portanto, nunca mais usei eu disse melhor matéria. ainda, é aquilo que um gajo. Eu sei, mas eu não queria dizer. E fica lá colado. Sei que são as Nunca matérias. vou esquecer. Porque eu não sei o que é isso das matérias. E nem sei O o que é isso que é das dar? E aprendizagens o que é que é dar? formais. E o que é que é dar? O que é formal? Dar Depois, se eu pus entre aspas aqui, não se vê as aspas na faladura, mas é o andar na escola. De facto, há miúdos que andam lá. Andam. Mas eu gostava de partilhar uma coisa. Eu tenho estado em casa tive um acidente e tenho estado em casa. E então o meu contato com o mundo tem sido com os meus amigos, por meio do Skype, etc. Tenho estado no Skype com uma amiga minha que é educadora de infância na Áustria. E ela anda aflita, anda consternada, porque na Áustria existe muito no pré-escolar a pré-escolarização do pré-escolar. Então agora os miúdos do pré-escolar têm que fazer um exame. Não, é um exame. Quando entram no pré-escolar, têm de fazer um exame e todos os anos têm de fazer um exame. E todos os anos os educadores são avaliados pelas aquisições. Mas então qual é o problema? Neste momento a Áustria tem uma percentagem de crianças imigrantes muito fortes, porque a natalidade, digamos, dos austríacos de terceira geração é muito baixa. Então o governo aposta muito nas crianças migrantes para reporem, digamos, a força ativa. E então essas crianças, a maior parte das crianças não falam alemão. E o que é que o governo obriga? O governo obriga a que todas essas crianças tenham um exame de alemão e os educadores, as educadoras são quem tem de ensinar alemão às crianças migrantes. O que causa um stress muito forte, porque
como muitas das aulas são passadas a tentar pôr as crianças migrantes a falar alemão, depois as crianças que já falam de alemão, em princípio, os pais não as querem pôr lá, no público. Mas, por outro lado, se as crianças migrantes não têm crianças ao lado com quem falar alemão, que é o que se está a acontecer, portanto, as crianças que já falam alemão são metidas no privado e depois ela, que está no público, tem o papel de ser praticamente a única pessoa a falar alemão para crianças, estamos a falar de crianças, ela está com os creches e está com os 2, 3 anos, não é? Ela diz que aquilo que é um trabalho terrível. Para além disso, são-se postos trabalhar a pré-literacia, não é? Quer dizer, estamos a falar de crianças de 2, 3 anos que têm que ter aqueles conceitos, o número, não sei o quê, não sei o que mais, e ela diz que aquilo que é uma coisa perfeitamente insuportável, porque estão a escolarizar as crianças. E depois eu, claro, fui dizer, então e o brincar, e como é que é, como é que a gente vai dizer, olha lá, e assim, qual é o tempo que eu tenho para isso se eu sou avaliada em função das aquisições linguísticas das crianças? Como é que eu faço com isso? E depois, ela me estava a contar e eu ouvia aquilo e estava a pensar, meu Deus, se eu venho isto cá em Portugal, porque estamos a falar, mas dizer nas costas dos outros, é que a gente temos mesmo de nos preparar para não deixar que isto avance neste sentido, não é? Porque ela diz que agora é a matemática e o alemão. E estamos a falar, como eu digo, creche e 2, 3 anos, não é? Desculpem interromper, de facto, essa é a pressão dos pais, mais no privado, é verdade. Os pais sentem-se quase que no direito de exigir, porque pagam, e portanto, quais são as aprendizagens formais Exatamente. que eles fazem. Exatamente. É aquilo que se chama a japonização das sociedades, não é? A japonização das sociedades, porque isto é mesmo um termo técnico, não é? Porque a japonização das sociedades é o abaixamento progressivo da exigência de escolarização. Quer dizer, uma criança no Japão tem de ir logo para o melhor jardim de infância, porque se entrar no melhor jardim de infância, depois é escolhido, mais provavelmente, é escolhido para a melhor escola do ensino básico e depois isso vai lhe permitir entrar no... Exatamente. Mas aqui venho fazer um papel extremamente ingrato. Então. Quer dizer, como na banda desenhada, a gente continua depois, em cada uma das aulas e dos nossos encontros, porque agora temos mesmo que ir para ali para o lado para o encerramento. E a seguir, para o lanche, e jazz, e convívio entre nós, em que podemos continuar a conversar. Isto é um apelo à Susana, que é a coordenadora da mesa.